Essa semana vai ter vídeo. Gente, eu sou a Maria Trick, esse aqui é meu espaço de piração, experimentação e muitas outras coisas, inclusive essa. Mostra! Vocês já devem ter visto imagens como essa aqui nas redes sociais. É uma matéria, entre aspas, que fala sobre um assunto, no caso aqui, sobre uma coisa nada a ver, sobre lei da atração e neurociência, as pautas do momento, logo após ao narcisismo, e que de repente tem uma imagem de uma mulher histórica, que a gente também não sabe se é verdade, mas tem uma gostosa, sem nenhum motivo aparente, gerada por IA. Aí chega meu ponto. Por que que tem aquela mulher gostosa ali? Por quê? E agora eu vou fazer um vídeo que vai acabar com a minha carreira, que também não existe. Então, foda-se. É o seguinte, eu vou fazer um negócio com fundamentos, mas eu não tenho uma pesquisa aprofundada sobre isso, tá? Mas é uma coisa que eu me encasqueto. E aqui não é uma afirmação. Difícil isso, né? Para as redes sociais. Não é uma afirmação. Mas é uma pergunta. Esse vídeo é uma pergunta. Não é uma resposta. Então, isso aqui não é um estudo aprofundado, qualificado sobre a coisa. É uma inquietação genuína sobre uma coisa que eu estou observando. E aí, tem um certo embasamento porque eu pesquiso há mais de 8 anos pensando no regime e estrutura dessas imagens. Eu venho do cinema, pesquiso isso e fiquei 8 anos pesquisando esse processo, assim, focando mais numa produção até os anos 80, porque depois esse meio muda muito, porque ele chega na era virtual. Eu já falei isso em outros vídeos, tem até uns vídeos legais, até um episódio do Transa, que a gente fala um pouco sobre isso, onde eu conto melhor desse meu estudo. Se quiser, corre lá pra ver, se eu não me engano é o episódio 8 da segunda temporada do Transa, mas eu tô querendo dizer, já me perdi, voltei, talvez, não sei. Perdi muito. Por que até os anos 80? Porque depois dos anos 80 vem VHS, uma porrada de coisa que faz a produção ficar mais rápida, e aí depois a gente tem o advento, a internet, onde muda completamente a lógica dessa indústria, que a partir da internet a lógica é o seguinte, não é mais fetiche, não é mais nicho, pensa em qualquer coisa, tipo caixa vermelha, sim, peraí, caixa vermelha, você mostra a marca, existe um filme sobre isso. Bizarro, né? Pois é, mas é isso. E aí a gente também começa a pensar na internet, na Deep Web, em várias coisas que vão estar fazendo uma produção absurda. Só que... E aí eu parei minha pesquisa ali. Eu falei assim, não, primeiro que eu não tenho a menor... Eu me preservo, eu não quero ver esse trem. Desculpa, já é tranqueira estudar umas paradas, mas aquilo ali eu não vou me submeter. E segundo que quando a gente chega nessa era, né, quando a gente chega nesse marco que a internet faz, é um caminho sem volta, assim, é uma coisa muito profunda, muito assim, é um rizoma, é uma coisa infinita. Sabe aqueles espelhos que começa a refletir um ao outro e é um trem infinito? Vira essa lógica. Só que agora tem um novo marco nessa história, que é inteligência artificial. E as imagens pornográficas, inteligência final. Aliás, tem 2 marcos para além da internet. Para mim, se eu quisesse fazer uma de historiadora, que poderia ser uma tese interessante, mas fazer uma de historiadora seria assim, ó, que é exponencial a linha. Começou produção ali meio que burguesa, de elite, nobreza, riqueza, porque era difícil produzir essas imagens, aí chegou a internet, exponencial, aí agora não para mais. Aí a gente tem algoritmo, que muda essa lógica, e depois a gente tem inteligência artificial, que aí, viado, o que é isso? E tem uma coisa também, que depois, né, tem realidade aumentada, que vai ter produções sobre isso. Eu acompanho bem de longe, porque eu não quero misturar muito ali, até porque é um terreno tão complicado, assim, que eu acho que eu já cheguei nos pontos que eu queria sobre ali, mas nunca né, sempre, minha cabeça sempre fica pensando nisso, tipo assim, e agora? Mas enfim, mas aí, o que acontece? Eu vou falar de cinema, mas não só, né? Porque eu descobri no último vídeo que falar do meu ódio sobre rede social tem alguma coisa. Isso é ótimo pra mim. Por quê?
a terceira temporada, a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre corpo. Mas se a gente tá falando de virtualidade, a gente tá falando de corpo em relação, né? Então vai ser interessante. O que acontece? Por que até que eu tirei minha blusa aqui agora? Quanto mais pele, principalmente feminina, tiver aparecendo, mais o algoritmo vai entregar esse vídeo. Então se eu tiver de top aqui, ou só de ter realçado isso aqui agora, mais algoritmo vai vir. E por isso que a inteligência artificial, quando tá numa matéria que não tem absolutamente nada a ver com o tema, tá com uma gostosa na primeira imagem. Porque a pessoa vai passar, vai ver aquilo ali, essa imagem vai ser mais entregue. Só que aí vem a minha tese, que é uma pergunta, mas que é uma coisa que eu observo. O algoritmo tá viciando a gente? Tá viciando sim, tá viciando sim. O algoritmo, ele é muito pensado por uma lógica da masculinidade também, tá? Vou falar isso aqui. Porque é o seguinte, não tem nenhum embasamento, isso é só uma teoria, uma opinião mesmo, uma viagem da minha cabeça, mas eu não acho que é tanta viagem assim. Por quê? Para além de ter essa minha bagagem estudando isso há mais de 8 anos, que de alguma maneira, por mais que eu não esteja estudando esse advento específico, me faz conseguir perceber a movimentação das coisas, inclusive pensar nesses três pontos de virada da indústria. Eu não sei se pode falar, porque eu não sei do algoritmo direito, isso é uma viagem. Nem sei se podia falar. Sei lá. Ah, foda-se, né? Já não entrega muito também. Caguei. Foda-se, faz o que eu não quero falar isso aqui. Mas aí, olha que loucura. Qual que é a nossa questão? Eu ando percebendo, porque como eu parei de entrar em rede social, mas eu trabalho com criação para marcas, essas coisas, eu muitas vezes tinha que criar umas contas no TikTok, meio que pra ver, assim, o que estava acontecendo, pra entender como que aquela marca funcionava nas redes sociais dela e tal. E eu não queria entrar na minha rede social porque eu sei que ia me fisgar ali, porque aí já tava traçado porque eu gosto, porque eu interesso e tal. E era muito doido, porque eu criava em e-mails, assim, completamente aleatórios, que não falavam do meu gênero, não sei o quê. Tinha uma coisa interessante que o conteúdo que ia me trazendo era só mulher gostosa. Ou então um pensamento masculino bizarro, assim. E eu ficava assim, oi? E aí, às vezes, eu fico assistindo com meu irmão o algoritmo dele, porque eu não tô acompanhando mais rede social, e eu fico vendo o quanto vai martelando. Meu ponto aqui, o que eu tô percebendo, é que é como se o algoritmo já partisse da premissa do olhar masculino e de tentar dominar esse olhar, de fisgar esse olhar. Então, parece que ele já tem uma flecha lançada. Ou se você não for homem, não tiver esses interesses, ele vai mapear um outro caminho que aí tem a ver com o seu. Mas o ponto de partida dele já é esse viés masculino, objetificante, devorador de gostosa de ar. E mesmo se você não for, o que ele vai tentar fazer é te direcionar para isso. E esse que é o maior perigo dele, porque são lugares viciantes, são lugares que te fisgam muito. Então, se ele consegue te alimentar essa bactéria, ele vai conseguir te fisgar, mesmo que isso não seja uma coisa sua exatamente, sabe? Que você não tem esses hábitos, mas ele vai estar se infiltrando mesmo em lugares muito viscerais seus, que são muito difíceis, são instintivos também ali. Então ele tá pegando esse território. E aí não tô nem falando que mulher gostosa de ar é o instinto da pessoa, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô só falando que, tipo assim, ele tá tentando te fisgar. E se ele te capturar. E aí, o que ele vai fazer com isso já não tem só a ver com o que você quer com aquilo. Claro que a sua agência vai ser completamente fundamental até para não cair nessa, evitar esses conteúdos. E resistir a eles e bater de frente com eles. Mas a questão que eu tô pegando é, ele vai tentar ir por esse lugar, já tem um caminho, um percurso de vício e de lugar de desejo traçado e conduzido. E é muito doido, assim, porque o algoritmo tem uma coisa que é, tipo, os conteúdos que você segue, mas agora já não tem mais só essa lógica. Agora também é os conteúdos que eles vão te colocando. E é mulher gostosa pra caramba o tempo todo. Alguma coisa contra mulher gostosa? Nem um pouco, inclusive me incluo. Mas... Não, a questão não é essa. A questão é que tem uma objetificação ali e uma comercialização daquilo muito louca. E o algoritmo e as redes sociais estão sendo construídas e pensadas nisso. Quando a gente tá falando de dancinha de TikTok, né? O Fel, com o vídeo maravilhoso que ele fez falando sobre isso também. Ou quando a gente tá falando de dancinha, não de dancinha de TikTok, mas sobre a hipersexualização de menores e o conteúdo sexual para menores também. Quando a gente está falando, por exemplo, da dinâmica do algoritmo, do que você está dizendo, é porque a gente tem que lembrar também que é
é altamente viciado. Altamente. Por quê? Tá mexendo com os químicos do nosso corpo. Tá mexendo com a sua dopamina. Tá te ativando prazer, adrenalina, interesse. E aquilo ali tá te viciando e tá te fisgando. E é bizarro. Porque a gente... É algo real, galera. É algo real. E o problema disso é que isso interfere diretamente, não só na dinâmica química ali, mas também na relação dos afetos e conexão com a realidade ou distanciamento dela. Se você para de conseguir sentir prazer com o real, é um tipo de fisgamento que, assim, muito complicado. E é um fisgamento que tá rolando ali. E a gente, né, tem um pouco desse debate da geração Z, das gerações que estão transando menos, essas coisas todas, mas eu acho que é um ponto da gente pensar também, como que agora, eu não sei, eu tenho que voltar a ver, assim, como que tá, tipo, a popularidade de um X-vídeo dessas coisas, mas o curioso também é que agora, lógico, ela virou meio gasosa, já era, né? Mas agora é muito do ar ali, porque tá na atmosfera. Isso sempre teve, né? Publicidade usa desse elemento sempre. Inclusive, vale a pena citar Eles Vivem, né? Que, tipo assim, mostra isso. Eu amo esse filme. Até sempre dá vontade de reassistir, assim, porque toda vez que eu falo, porque eu falo assim, não, esse filme realmente é igual aqueles textos filosóficos que eu fico falando assim, como realmente tá tudo ali, né? Só que aí o doido é que pensar nesse óculos num conteúdo assim. A gente tem que lembrar dessa atualização, de como que isso aqui traz para perto, traz para o dia a dia, traz para a proximidade do corpo de uma maneira que a gente nunca teve acesso, assim. Então, esse tipo de acesso que a gente tem e esse tipo de contaminação e de probabilidade de vício que a gente está lidando agora é uma coisa que chega num nível absurdo. Vocês percebem isso também? Isso também chega pra vocês? Tipo, como é que vocês entendem esse algoritmo? Porque eu vejo e falo assim, oh, que loucura. Toda vez que passa eu vejo uma gostosa, eu falo assim, meu Deus. E é isso, porque também tem as partes indiretas dessa parada. Porque, por exemplo, é a influencer, né? É a pessoa que vai estar mostrando o corpo dela como uma extensão do conteúdo. É a gata que tá querendo influenciar qualquer conteúdo dela. E que aí ela também se entra nessa para que o algoritmo alcance mais. Vista-se comigo, se eu tiver de calcinha sutiã ou de uma roupa íntima, isso vai viralizar mais e tudo certo, eu sou dona do meu corpo, que não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, esse conteúdo vai estar sendo mais entregue também a serviço de alguma coisa. E aí é bizarro, porque eu tenho uma teoriazinha, que eu acho que quando eu falei da coisa do ar, né, do gás, da lógica, entrar numa lógica de gasificar, de se dissipar, eu acho que também ela não é mais concentrada num filme, ou numa imagem, né? Vamos pensar na história ali também. Você tem lá, tipo assim, o cinema, o filme pornô. Aí depois você tem um vídeo, né? Do X-Vídeos, e aí agora você tem um Reels de uma menina fazendo uma dancinha que às vezes vai te servir com uma outra finalidade. Ou você vai ver, não sei o que, do OnlyFans, que aí é outra viagem. Que aí você vai ter uns conteúdos. Você tá percebendo que aquilo ali, o caminho de encontro também fica mais difícil de ramificar e aí você não consegue detectar um só inimigo ou se desvincular de um só lugar? A coisa gasificada tem esse problema também, é uma arma química, entende? Porque se tá no ar, se tá em várias linhas de acesso, infiltrando nos seus poros de maneiras conscientes e inconscientes, não é só mais você ir num site específico ou ir alugar um filme numa locadora, ter um processo para isso, tá num todo. E não é só, claro, a publicidade já fazia isso, só que não tão próximo, não tão nessa intensidade. Então, isso cria uma coisa que vai ser muito difícil mapear. E se é mais difícil mapear e vetar, fechar as áreas de contato, é muito mais difícil de estar imune a essa coisa. E isso eu achei loucura. Loucura. E eu queria falar sobre isso no vídeo da semana, que é uma pergunta.
Mas voltando numa amostra nesse pique. E se você ainda não viu Eles Vivem, ou eu recomendo fortemente, qualquer filme do Carter, mas esse eu acho que ele tem tudo a ver com o assunto, assim, porque a ideia é muito boa. E o que eu acho muito legal é que o filme é uma metáfora, né? E pouquíssimos filmes de metáfora dão certo, na minha opinião. Mas esse dá muito porque ele cria uma imagem e uma narrativa que faz com que a gente lembre, coloque tipo uma abazinha sempre aberta na nossa cabeça. Então depois você vê o Eles Vivem, em algum momento, sempre que você olha para uma publicidade, você lembra um pouco daquilo ali. E é muito importante o filme funciona um pouco como os óculos do filme, que te faz ver a verdade por trás das coisas ali. Ou a intenção por trás das coisas, mais do que a verdade, porque esse conceito, né, não tem como você realmente acreditar nisso. Mas, e aí é louco, assim, porque isso é uma coisa interessante. Eu queria estar com esse óculos sempre, porque se uma coisa era olhar para o cartaz, olhar para cá, muito mais complicado. Até porque é isso, né? É uma tecnologia mesmo. É uma tecnologia, não dá para esquecer disso, assim. E o interessante da tecnologia é que ela cria um artifício, um mecanismo para uma finalidade que nem sempre ela vai estar tão evidenciada. E aí, que é o negócio, por exemplo, não dá para saber se o algoritmo, né? O Gregório falou isso num podcast dele. Não dá para saber se é o algoritmo ele te escuta e aí ele te oferece as coisas ou se na verdade ele te ofereceu o desejo, que aí você fala. Então você acha que você que tá mandando, mas na verdade ele já plantou essa sementinha ali no você já tem mais tempo. E aí mas por que eu tô falando disso? Porque é um dos instintos mais básicos. Sabe? É muito forte quando você fisga esse lugar. Por isso que a publicidade usa disso. Porque você está falando de desejo, e desejo às vezes é uma coisa que a gente entende no abstrato dela, né? Mas na hora que a gente está falando de desejo carnal, é quando você consegue encarnar um conceito hiper complexo e descer ele num minuto. Você entende? Isso eu acho fascinante no desejo. Porque, por mais que seja um conceito hipersensível, abstrato, complexo, com mil nuances e uma coisa ali a ser orquestrada, que não sei o quê, ao mesmo tempo ele é hiperliteral, visceral e básico, no melhor lugar e pior lugar dessa palavra. Porque num minuto, toda a elaboração ali, Lacan, Freud, o cacete que você quiser, o Bazin, na verdade é Bataille. E eu tô falando errado também, mas deu pra entender. Num segundo, todo o livro, que é um camalhamaço desse lugar falando do erotismo, num segundo aquilo ali desce e incorpora. E aí fica muito óbvio de compreender. O problema, que é uma coisa que te fisga mais forte do que todas as outras. Talvez o que mais se equipara é uma raiva fodida, assim, sabe? E te pega. E aí te pega e te domina. Domina. É uma força de dominar pelo âmago, pelo corpo. E puxar para onde quiser. E se isso tá tão permeável assim, o nível de fisgamento é bruto. Até o próximo episódio. Que vídeo bom. Bom dia. Deu errado aqui. Então me contem o que vocês acham. Agora vai ser cinema e ódio de rede social aqui, mas estamos de volta. Pelo menos aqui vai ser ex.